Pau é saudação, pau é ancestralidade, pau é reverência. Esse podcast, em parceria com a Cultine TV, vai ser exibido nos meus canais também. É um programa para a gente dialogar, para a gente saudar e celebrar os nossos. Hoje, para abrir o primeiro podcast, eu tenho a honra de salvar a minha ancestralidade. Nessa primeira temporada, trazendo uma pessoa que é muito importante para mim, para a minha vida e para a vida da minha família, que é a minha avó Selmira. Vó, bom dia, tudo bem? A senhora está bem? Está à vontade? Estou bem, estou à vontade. Então vamos saudar a ancestralidade junto. Queria que a senhora falasse um pouquinho da sua história para a gente, para mim e para todo mundo que está assistindo a gente. A minha história é curta. Eu sou de Miracema, estado do Rio. Mais de 80 anos, a senhora tem uma história curta, vamos lá. Vim cá para o Rio com 14 anos. Comecei a minha vida sem saber, sem conhecer nada. Então, para procurar Tijuca, que eu não encontrei, fui parar em Todos os Santos. Aí fiquei em Todos os Santos trabalhando, que eu encontrei uma senhora muito boa. Eu fui perguntar a ela como é que eu fazia para ir para Tijuca. Eu peguei o ônibus errado e fui parar no Jardim do Leia. Aí perguntei a essa senhora, ela disse para mim: bom, eu vou aqui na igreja Sagrado Coração de Jesus, depois eu te ensino. Mas aí ela perguntou se eu queria ficar, vai ficar tomando conta da neta dela, que a nora dela estava grávida. E eu fiquei nessa casa, fiquei lá por 2 anos. Depois eu fui trabalhar em Copacabana como babá, sempre trabalhando em casa de família. A senhora tinha 14 anos quando chegou aqui. 14 anos, ia completar os 15 em novembro. Mas um pouquinho antes de chegar aqui, a senhora pode falar um pouquinho para mim da sua vida em Miracema, que a senhora falou de Miracema, aí já deu um ponto de interrogação. Miracema, a minha história é meio complicada. Eu era garota, eu fui criada sem mãe, eu não conheci minha mãe, fui criada pela minha avó e por meu pai. Ficava uma semana na casa do meu pai, outra semana na casa da minha avó, e às vezes ia para casa da minha tia. Então, nesses intervalos, eu conheci muita coisa. Uma coisa que eu gostava muito era o tal do cachambu, né? Que aqui é jongo. Então, eu dançava muito, meu pai já não gostava. E a família não gostava muito, não. Então, eu vim de Miracema fugida. Eu fugi. Eu não queria falar isso, né? Você perguntou. Eu vim de Miracema fugida. Eu fugi de lá de Miracema para vir para o Rio, porque meu pai fez uma coisa que eu não gostei. E eu achei que eu não estava preparada para aquilo. E naquela época eu não sabia nem como é que era namorar, não tinha namorado. Eu era boba mesmo. Que hoje em dia até a minha bisneta, que tem 6 anos, sabe mais do que eu naquela época. Verdade. Então, minha vida foi assim. Aí, depois eu fui trabalhar numa casa. Trabalhei 16 anos nessa casa, onde eu aprendi a cozinhar, que eu não sabia direito. Essa senhora me ensinou. Ela tinha assim um buffet e eu trabalhei lá. Quando eu tive teu pai, eu ainda trabalhava nessa casa. Qual o nome dessa senhora? Consuelo de Aragão Goulart. Na Ferreira. Eu trabalhei 16 anos na casa dela. Mesmo depois que eu tive lá meu barraquinho, eu continuei trabalhando, porque eu ia lá para fazer salgado, para fazer comida que era especial. Era um buffet, né? Hoje em dia é buffet. E ela fazia essas coisas para fora. Foi ela que me ensinou a fazer as coisas. E eu tenho esse agradecimento a ela, apesar dela não estar daqui, e ela começou a gostar muito dos meus filhos. Ela dava muitos presentes para o meu filho, especialmente o Dário, que ela chamava o Dário de meu neto. Que o Dário ia sempre comigo e o Dário nasceu, eu fiquei lá. E aí o Dário, quando eu saí de lá, eu saí de vez, que eu só ia lá para fazer salgado, o Dário já estava com 7 anos, que eu fui morar na Praia do Pinto.
E ela sentia muita falta do Dário. Aí eu deixava o final de semana, às vezes levava o Dário, deixava lá com ela e tal, que o Dário passou a chamar ela de vovó Consuelo. E ela gostava. Às vezes alguém dizia, quem nasceu neto, que ele é pretinho, ele não é teu neto. Ela dizia, não, ele é meu neto, sim. Às vezes até brigava, discutia com as pessoas por causa do Dário, que o Dário chamava ela de vovó Consuelo. E eu fui morar na Praia do Pinto, aí tive mais filho. Aí depois eu me dava bem com o meu sogro, né? Que era o pai do seu avô. Me dava muito bem com ele me tratava muito bem. Aí eu fui. Eu não sabia, fui tendo filho um atrás do outro. Quantos filhos a senhora teve? Olha, total, meus filhos são 8. 8. São 8 filhos. Agora só tenho 6, que morreu 2. Quantos netos a senhora tem noção? Meu filho não tem noção. Bisneto? Olha, nem bisneto. Bisneto eu tenho quase uns 30. Neto... A senhora já tem tataraneto, né? Tenho 5. É 5 ou 6? Eu esqueci. 5. Isso porque a senhora tinha a história curta, né? E nesse meus netos, aí depois eu tinha um filho, né, que ele morreu, que até hoje eu lembro muito dele. Aí fui criar os 3 filhos dele. Já tinha o meu neto, que hoje é músico, graças a Deus. E a sua irmã, que ficou comigo até 12 anos. Leca. E por aí depois dos filhos, foi os netos, foi 7 netos no total. A senhora falou da Praia do Pinto, que a senhora foi morar na Praia do Pinto, falou dos filhos, mas não falou do marido. Eu queria aproveitar para entrar no assunto marido, que é o meu avô, mas queria saber a importância também da cultura na vida da senhora, porque eu acho que é uma parte importante que esse marido, esse casamento traz isso na vida. Eu pelo menos é a minha visão, mas a senhora pode dizer isso pra gente. Não, eu gosto da cultura. Minha cultura bem dizer, africana, né? Que a descendência do meu avô é da África. Os pais dele eram de Angola, tanto a mãe como o pai. Então, meu avô nasceu na Bahia, em Jequié. Então, essa cultura eu já tenho desde o meu avô, que o meu avô ensinava pra gente, isso aqui e tal. Meu avô falava meio enrolado, meio em português enrolado, de vez em quando. Não era sempre, não. Quando ele queria tirasse uma onda com a gente, que não entendia. Ele falava. Então, essa cultura, e eu gosto muito da música. Como eu gosto de jogo, gosto de samba, gosto de um pagode. Então, minha vida foi... Mas continua na música, né? Porque você sabe, o seu primeiro músico foi... Ele está sempre lá em casa. Então, minha casa foi muito cheia por causa do seu avô também, que era músico, gostava de receber, ele dava aqueles almoços, né? 12 de março era certo. Ele viajava, quando ele chegava, eu falei, você vai dar almoço? Ele disse, eu vou gastar o dinheiro, eu viajei, vou gastar o dinheiro que eu toquei, eu vou gastar esse dinheiro. Então ele dava aqueles almoços, convidava aquele amigo dele que era músico, então eu conheci, vamos dizer, muito músico. Como teu primo, né? Sim. Conheci desde pequeno, o Pretinho, né? Verdade. O Marcelinho. Marcelinho Moreira. Muita gente, né? Comeu dessa feijoada e peixada. É feijoada, era peixada. Era vatapá, era bobó de camarão, tudo isso. E tudo com exagero. Eu acho que quando a pessoa me chama de exagerado, é bom essa conversa que eu tô vendo de onde eu tirei algumas coisas. Não precisei, inclusive, fazer esse exame que as pessoas fazem agora do DNA para saber, já sei, ó, de Angola, Jequié, Bahia, Minas, é isso. Mas a senhora sabe que eu queria falar aqui em nome, não só em meu nome, mas em nome da família. A senhora é uma referência muito importante para essa família. Que a senhora, com seus 80... tá bom, seus 84 anos...
as pessoas entenderem que ela às vezes não gosta de falar a idade. Mas os seus 84 anos e poder estar aqui hoje conversando com a senhora para mim também é muito importante, que a senhora é referência, porque criou filhos, netos, bisnetos, agora com tataranetos. Não sei se a senhora pensava lá atrás, que uma vez a senhora falou para mim assim, eu achava que eu ia morrer antes do seu avô, não esperava nem que fosse ver tanta coisa. Mas queria também dizer como a senhora é importante para a gente, né, enquanto referência de uma mulher que sai de Minas, vem Minas, divisa Rio com Minas, vem pro Rio aos 14 anos e aí chega aqui para trabalhar em casa de família, tem uma vida inteira dedicada a cuidar dos seus, mas cuidando, a gente sabe como funciona. Você imagina uma menina de 14 anos que o primeiro emprego aqui no Rio já é numa casa de família, e a gente entende que se a gente reivindica por direitos hoje, imagina lá há 80, vamos dizer, 70 anos atrás, mas dizer que com tudo isso a senhora conseguiu construir uma família linda. Como a senhora disse, eu tenho 8 filhos, e aí eu também não sei quantos netos agora, vou até buscar isso depois na família. Nossa, netos, você viu, tem mais ou menos... Meu pai, eu sou do filho mais velho. Eu, Leca, Érica, Luciana e fora os que a gente não conhece do meu pai, né? Tem Mocinha, tem o João, o Beto tem o Betinho, o Wallace. A Loló tem Natália, o Vande. Pulou a Nicole, tem a Nicole. A Nicole, aí, tá vendo? Só tá com a memória melhor que eu, a Nicole. E aí tem... gente a beça. Então eu acho que a senhora é uma vitoriosa e serve de muita referência. Natália e Vande, Jorginho, que é do Cirene. O Jorge tem o Jorginho, a Ana Clara, o Jorginho, Ana Clara, o Wallace. O José, Indiara. A Indiane faleceu. Então, olha quantos netos. Aí bisneto e tataraneto. E tem mais. Peraí, você pulou. E tem o Pico, tem Liliane, Jonathan, Viviane, Manuel. Então a senhora imagina, falando aqui da importância de verdade da senhora para isso, não só para mim, mas para todos. Não, que a gente está lembrando os nomes, né? Sim. Agora não fala bisneto que você vai esquecer. Não. Porque é muito... A gente fala logo assim, todas e todas. Pronto, já pegou todo mundo. Que às vezes eu falo assim, começa a falar muito do bisneto, tataraneto, eu falo, esse daí já nem é mais meus parentes. Porque seu avô dizia assim, que parente é pai, mãe e filho. Porque esse já não era mais parente. Tem tia ofendida porque meu avô dizia que nora não era parente, cunhado não era parente. Nora não é parente, ele falava sempre isso, né? Agora a senhora lembra de alguma história nossa, assim, alguma coisa que a gente viveu, algum momento... Que eu tenho algumas lembranças, mas quero saber se a senhora tem alguma lembrança de algum momento nosso, assim, que marcou, muito importante. Assim, peraí. E tem vários. Tem vários, mas eu tenho os meus, quero saber se a senhora tem os seus, né? Tem vários. Tem várias lembranças, assim. Olha, uma lembrança que eu não posso ter, assim, alegria. A alegria me deixa, sei lá, tensa, assim, coisa. Quando o seu tio ligou para mim, ele ligou para mim, aí eu trabalhei na escola, ele por esse pedaço. Verdade. Trabalhava na escola, Então, quando ele ligou e que a menina me chamou, a secretária falou assim, seu Mira, tem um senhor querendo falar contigo. Eu cheguei e falei assim, o senhor, mas quem? Aí ele não falou o nome, não. Quando eu falei, alô, ele falou, dona Selmira, sabe quem está falando aqui? Eu falei, eu não. É o doutor José Carlos. Eu falei, o que é que eu fiz? Aí, eu não tive reação. Aí ele falou, mãe, sou eu. Aí o seu filho, agora eu sou o doutor José Carlos Firmino Brito. Eu falei, o quê? Aquilo, a minha voz sumiu. Aí eu falei, Marília, pelo amor de Deus, pega o telefone aqui que eu estou sentindo mal. Aí ela pegou e falou, senta aqui, seu mulher, senta aqui. Sentou e falou, quem está falando? Porque ela não está bem não e tal, não sei o quê.
Aí ele falou para ela, é o filho dela, eu queria dar notícia a ela que a minha mãe sofreu tanto para a gente poder estudar e tal. Então, nisso eu fiquei, não. Aí quando ele foi lá me buscar, eu ainda estava... Aí eu nem fiz mais nada, né? Deixei tudo lá para a Efigênia fazer, que era que a gente trabalhava junto. E essas coisas assim, essa alegria, porque quando ele falou assim, não, eu vou estudar. Eu falei, meu filho tem que estudar, a gente tem que estudar, porque a gente é pobre, então a gente tem que ter uma profissão, né? Então isso para mim foi uma alegria, mas no mesmo tempo eu sofri. Sofri assim, aquele sofrimento de alegria. É o nervoso, mas foi né? muito bom, né? Nervoso, né? Que bom. É. E é importante a senhora falar sobre isso, porque é mais uma transformação e uma prova de que deu certo, né? A senhora tem um filho doutor, né? Não esperava, saiu com todo mundo da Praia do Pinto praticamente fugida por conta da gente sabe da história da Praia do Pinto, né? Do incêndio. A senhora sai um dia, 2 dias depois a favela, né? Acontece aquele fatídico. Exato. É que hoje eu posso dizer publicamente que a gente sabe que botaram fogo na favela, né? A favela não pegou fogo sozinha, vamos ser bem francos. E talvez com 7 crianças, aqueles barracos de madeira com zinco, a história poderia não ser essa. E aí hoje ter filho doutor, filho músico, neto, todo mundo, então acho que é de extrema importância. Eu vou falar de uma passagem nossa, que as pessoas talvez que estejam assistindo não saibam, mas minha avó é testemunha de Jeová. E todo mundo sabe que eu sou iniciado no Candomblé, que eu sou babalorixá. E minha avó não só topa fazer esse vídeo, esse paó de cast comigo, como também em todos os momentos da minha vida a gente tem uma relação de respeito da nossa religiosidade. Eu fui convidado para ir ao batismo da minha avó, quando ela se batiza na Testemunhas de Jeová, e da mesma forma que minha avó também, quando tem que me visitar em algum momento especial para mim, se visita. Então serve também para a gente estar vivendo um momento tão ruim de intolerância, de racismo religioso, quando a gente pega e pode dizer isso publicamente, porque eu comprei, inclusive, meu resguardo quando eu fiz santo na casa da minha avó. E minha avó disse, não é problema nenhum, independente dessa religiosidade, você é meu neto e isso não muda em nada, né? Esse laço não tira. Então, é um agradecimento também publicamente que eu faço e, de algum modo, dizer para as pessoas, né, que sejam menos intolerantes, sejam mais respeitosas, que não muda, né, o amor, o afeto que a gente tem um pelo outro. Não é a religiosidade que vai mudar. E aí, queria que a senhora falasse mais alguma coisa para a gente poder finalizar. Olha, sobre isso, eu não tenho assim a dizer, porque você é meu neto, é meu sangue. Então, se você seguiu esse caminho, você continua sendo meu neto, certo? Eu segui o meu, que eu achei que esse daqui seria melhor para mim. E você procurou o seu melhor. Então não tem essa coisa de dizer assim, não, eu não vou porque fulano é isso, fulano é aquilo, não. Para mim não, você continua sendo meu neto. Conforme você sabe que na nossa família, eu tenho um neto, você sabe como é, que não seguiu carreira nenhuma, que ainda está dando dor de cabeça aos pais. Então, esse neto, ele é meu neto, então ele falou, vó e tal, eu posso ir na tua casa? Eu não vou falar para ele que ele não pode, né? E nem vou dizer para ele, venha, porque ele pode vir e pode acontecer alguma coisa com ele. Você sabe de que eu estou falando, né? Sim. Então, meu filho, você quer encontrar comigo? Eu vou encontrar contigo, a gente conversa e tal. Converso com ele e tal, encontro com ele e tal. Que é minha família, eu tenho que cuidar da minha família. Eu sou espécie que fica ali à volta, os pintinhos. Embaixo da asa. Quer ficar embaixo da asa, a vó aguarda. Conforme você morou esse tempo comigo, o Betinho, né? Todo mundo teve uma passagem ali. Eu lembro, Jorginho. uma coisa que eu lembro muito era aqueles potinhos que a senhora comprava. Cada um tinha um potinho. Não posso falar a marca, mas tinha uma marca específica de plásticos. Cada um tinha um de uma cor. Eu lembro disso, sentava no corredor, E cafezinho. Um copinho, né? Isso, e um copinho, exatamente. Mas isso eu lembro. Agora, queria muito que a senhora deixasse,
Se a senhora quisesse primeiro falar mais uma vez como a senhora é importante na criação da gente, na minha criação, na minha formação enquanto um homem preto, gay, e do candomblé, entendeu? Como a senhora foi importante em todos os momentos da minha vida e todas as decisões, os nossos diálogos sempre muito respeitosos, que a senhora é referência para mim e para toda essa família que a gente não conseguiu nem contar quantos bisnetos, quantos primos de primeiro e segundo grau, e que a senhora acaba sendo referência para todo mundo, né? Que todo mundo tá lá, os sobrinhos, até quem é da família, quem não é da família. E queria que se a senhora pudesse dizer uma coisa hoje para a juventude, o que a senhora diria para a gente finalizar o nosso papo? Qual seria o seu recado? Olha, para a juventude eu digo o seguinte: esse mundo é bom, mas esse mundo é mau. Se puder seguir o caminho certo, para um pouco, pensa qual caminho vai tomar. Porque às vezes o caminho parece ser muito bom, mas quando chega lá na frente, a pessoa se arrebenta. Então tem que ver qual caminho tomar. Seja o caminho que for. Seja um caminho bom, por exemplo, esse caminho eu vou ter uma profissão disso, daquilo. Mas talvez aquela profissão não é de acordo com aquela pessoa, né? Que foi uma vez eu disse para o teu avô, que seu avô, quando a gente se conheceu, ele era muito jovem, e eu também. Aí ele trabalhava ele trabalhou no Jardim Zoológico. Aí ele falava assim para mim: poxa, não gosto, eu gosto mais de tocar. Eu falei assim: então faz o seguinte, você gosta de tocar, você procura estudar música, para você poder é uma coisa na vida. Então ele falou: mas como é que eu vou fazer com essas crianças todas? Como é que eu vou pagar para me estudar? Eu falei: aí eu seguro as pontas. Foi naquela época eu comecei, eu não era nem nascida, eu comecei a trabalhar, fazer salgado, fazer congelado, fazer não sei o quê, tudo para ajudar para ele poder estudar música. Aí quando ele estudou, graças a Deus, ele foi um músico conhecido, tanto no Brasil como fora do Brasil, né? Que ele trabalhou muito e ele gostava daquilo que ele fazia. Você via que ele gostava, né? Então é isso, eu acho que o jovem deve procurar o teu caminho. Eu até esqueci de dizer, em domingo eu fiquei muito contente. Eu fui tirar foto com o Jorginho, que foi a formatura do Jorginho. Na UF, né? Serviço Social. O teu primo, que eu fui lá para Niterói. A família toda com canudo na mão, é isso. Minha filha, e isso me deixa muito contente, que eu não tive essa oportunidade. Eu não tive essa oportunidade de estudar. A única coisa que eu tive que aprender, que me ensinaram, foi fazer comida. A minha vida toda foi fazendo comida. Então, isso que eu deixo para a juventude. Se gosta de uma coisa, vai fundo naquilo, aprende aquilo, faz direito, que vai ser bem sucedido. É isso, vou agradecer, assim, a senhora não tem noção do tamanho que é estar aqui conversando com a senhora, a importância. Não fiz questão de que a senhora fosse a primeira pessoa a conversar comigo nesse podcast, porque eu acho que é importante a gente entender a ancestralidade, respeitar a ancestralidade. A senhora um dia também disse a mim assim: se esse é seu caminho, vá, faça direito, vá por um caminho certo. Eu fui lá, fiz santo, me iniciei e hoje sou paidário. Então só tenho a agradecer, que sejam os orixás, seja Jeová, ilumine o caminho da senhora, lhe dando muita vida longa com saúde, que graças aos orixás eu agradeço todos os dias que a senhora está aqui com seus 84. Sadia, com saúde, lúcida. Isso pra gente também é muito importante, porque a gente reverencia sempre os meus mais velhos. É isso. Muito, muito, muito obrigado, gratidão e só agradecer. Eu também que agradeço muito tudo isso que você falou. Você sabe que é o meu neto, ó. Ih, vai dar seu homem, hein? Ai. E é isso. Obrigado, vó. Do coração.
E estou muito contente por você, você seguir o teu caminho. Muito contente. É isso aí, você seguiu, eu falei contigo, você gosta disso, então faça direito, eu não falei? Falei. Vai, faça direito que você vai ser... Falou mais coisas que a gente não pode falar no ar, né? Sobre aqueles tios, os Onixegum da família, que depois que eu fui saber o que era Onixegum, né? O que curava com erva, o que fazia garrafada em Miracema, que enterrava. Mas isso não precisa falar aqui, mas eu lembro bem. É isso. E ainda disse pra mim, faça com esse moço mesmo, que era o Zé Flávio. Você faça com ele mesmo. Eu lembro disso. Lembro de tudo. É isso, vó. Muito, muito, muito obrigado. Gratidão. Obrigado, meu filho. Eu que agradeço. Finalizamos um podcast com o Pai Dário.